Olá pessoal, as minhas saudações, meu nome é André da Silva e este é o seu canal Rádio Televisão Culumbimbi. Se é a primeira vez que participa, assiste o nosso vídeo a partir deste canal, desejamos lhe dar boas-vindas e não se esqueça de subscrever, basta clicar mesmo aí na expressão subscrever que poderá fazer parte desta família, deste canal e passará a receber as notificações todas sempre que publicarmos algo novo. Hoje trazemos para si um tema local, não é? É um tema que tem que ver com as obras que estão sendo levadas a cabo em algumas artérias da cidade de Mbanza-Kongo. Vamos começar com o bairro Álvaro Buta. Álvaro Buta, quem conhece este bairro há algum tempo, se tivesse alguma viatura ou qualquer meio de locomoção, perceberia que eram quase intransitáveis as ruas deste bairro. Hoje em dia, quem for para lá, pelo menos das áreas que já se encontram asfaltadas, poderá notar que de facto há melhorias. É verdade, sempre que houver melhorias, sempre que se falar de coisas, sempre que houver sinais positivos que a administração local estiver a fazer, e não só, mesmo também o governo central, a TV Culumbimbi poderá tecer os seus elogios. E sempre que constatarmos que alguma coisa não vai bem, obviamente, nós estamos aqui para também criticarmos. Tá? Não basta só fazermos críticas, mas também alguma coisa que está a mudar para melhor, devemos sim engrandecer, devemos elogiar para que os nossos servidores públicos ganhem mais coragem. Tá? É assim que a gente progride. Hoje vou falar particularmente do senhor administrador Manuel Sansoki Gomes. É verdade que o que ele tem feito não é tudo, mas o pouco que se constata é de louvar. Sem desprimor aos outros administradores que já passaram em Mbanza-Kongo, mas eu digo que até agora o senhor administrador Manuel Sansoki Gomes é o melhor administrador que até agora passou. Opinião pessoal, é verdade que muitos não poderão concordar comigo, é bem normal, não é? É mesmo normal que vocês não concordem, porque cada um tem a sua perspectiva. Então, é minha opinião pessoal e cada um deve respeitar a opinião dos outros. Porque nós, quando às vezes criticamos, nem todo mundo concorda. Do mesmo jeito que os elogios, quando são feitos, nem todo mundo concorda. Por isso, é mesmo normal. Mas, pessoalmente, considero que, até agora, dos administradores que passaram em Mbanza-Kongo, o senhor Manuel Sansoki Gomes, atual administrador, é o melhor administrador. Espero, senhor administrador, se me estiver a acompanhar, não se conforme, né? Não relaxe, continue a trabalhar, porque a população, acredito eu, que está a ver o seu trabalho, tá? Estes elogios vêm para lhe motivar, para lhe dar mais encorajamento, tá? Para continuar a trabalhar do mesmo jeito que está a trabalhar. Muitas das vezes, quando trabalhamos, nem todo mundo, aliás, pensamos que nem todo mundo nos vê, mas estamos sendo vistos, estamos sendo vigiados, e eu vou fazer esse elogio público para que ganhe coragem em continuar a trabalhar. Tá bem, senhor administrador? Agora vou falar sobre o bairro Álvaro Buta. O bairro Álvaro Buta é um dos bairros que também foi contemplado no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM. Fizemos uma radiografia neste bairro e nos outros, mas estamos a começar por este, e constatamos que de facto algumas ruas asfaltadas estão a mudar pela positiva imagem do bairro. Há alguns meses, quem fosse para lá visitar o bairro ou estivesse a passar, perceberia que as ruas deste bairro eram quase intransitáveis. Se fosse de carro ou com qualquer meio de locomoção terrestre, obviamente perceberia que as ruas estavam deveras degradadas. Mas quem puder passar por lá poderá perceber que as obras em execução estão a mudar e de que maneira
a imagem do bairro Álvaro Buta. O amigo telespectador poderá acompanhar as imagens a seguir e também o nível de execução e de satisfação dos moradores deste bairro. Acompanhe. Sou Marcelino Alberto, vivo aqui no bairro Álvaro Buta desde puto, né? Vimos a realidade em que este bairro passou ou está a passar até este momento. O governo tomou a iniciativa de começar com as obras de asfaltagem dessas estradas secundárias e terciárias, entre outras. Estamos satisfeitos, né, pela iniciativa, apesar de que não são todas as vias que abrangeram nessas primeiras obras. Então, é período de louvar para o nosso governo. Quase era impossível, né, o governo ter essa iniciativa, mas aconteceu, está acontecendo nesse momento. Ainda não terminaram, mas mesmo estamos satisfeitos, de fato. As ruas principais estão a ser asfaltadas também, pelo menos o governo, a administração, deverá ter já o foco nessas outras estradas ou ruas, né, que ainda não foram asfaltadas, porque também, até que essas que já estão asfaltadas, período de chuva, ravinas, lodo, não sei o que, porque quando há chuva, essa lama que sai nessas ruas ainda que não atingiram o asfalto, também vão começar a sujar as estradas. Então, tomara só que o governo já veja essa situação. Esse é um bairro desde o tempo do colônio, uma nova visão, né? Porque também até que a visão já está a ser diferente. E aí mesmo pedimos ao nosso governo que veja mesmo essa situação. Anice João Batista, um dos moradores do bairro Álvaro Buta, mostrou-se satisfeito pelas obras, porém deixou um apelo à administração local em relação às vias que não abrangiram o asfalto. Sou Anice João Batista. O trabalho que o governo está a fazer está a ser benéfico a nós, já que as ruas já estão a ser asfaltadas. Sim, isso possibilita-nos mais até acesso a outros carros quando vêm, no momento que as ruas estavam degradadas. Impedia os motoqueiros a circularem, quase todos os automobilistas. Mas o apelo que eu dou ao governo, ou que eu deixo, é que as outras ruas que estão por ser asfaltadas, pelo menos até o próximo mês, devem arrancar também as outras ruas, que é para não danificá-las. A água que escorre dessas ruas que já estão asfaltadas pode danificar as outras ruas, como aquela que está lá. Vamos deixar, não será asfaltada. Sim. Será ainda asfaltado. Se deixarem assim, com o tempo, vão arruinar as ruas. Então é só o apelo. Espero que... Não, o trabalho está bonito, como estamos a ver nós próprios. As ruas estão sendo asfaltadas e isso é benéfico à população. E o bairro ganha mais visibilidade e brilho. Sim, mas é para asfaltarem mais as outras, que é para a população sentir-se melhor com o bairro. Pelo menos iluminação também, nessas vias, para evitar a bandidagem. É isso que nós queremos, uma iluminação. A população assim fica mais feliz. Luiz Raimundo Chitesala, de tanta emoção, até esqueceu-se que Mbanza Congo é a capital da província do Zaire. Até toda a população está gostando. É verdade. Aqui na província do Mbanza Congo. Da província do Zaire, nesse caso? Do Zaire, sim.
Honestamente, por mim, a população já está totalmente gostosa. Essa população que querem que certas ruas que nunca teve nesse plano continuem o trabalho. Exatamente. Alguns preferem conservar os calçados da poeira, por isso inauguram antecipadamente a via, passando por elas enquanto terraplanadas. Preservando o asfalto, não deitando lixo nele, estaríamos a contribuir para a durabilidade das infraestruturas. Este é o conselho deixado por este colaborador da Tecnovia. As pessoas que vão beneficiar essas ruas que não deitam lixo na estrada, que pode prejudicar mais, que a nossa rua mantém sempre limpas. Bairro Álvaro Buta, aos poucos está mudando de imagem, como o caro telespectador pode constatar. Tal como o caro telespectador acabou de acompanhar a peça, sai a ganhar não só o bairro, como também o município e a província em geral. Isso facilitará de que maneira a locomoção dos pedestres e também dos automobilistas e de outros utentes, que usem qualquer meio de locomoção. Tentamos falar com o responsável da empreitada, infelizmente não cedeu aos nossos microfones sua entrevista, mas garantiu-nos que as obras estão sendo levadas a cabo a um ritmo normal e deu-nos a possibilidade de falarmos com os seus funcionários, tal como o amigo telespectador acabou de acompanhar. O ex-mercado municipal de Mbanza Congo sorri de alegria ao ver-se colocado o cinto asfáltico sobre sua cintura. Apesar de algumas ruas encontrarem-se ainda na fase de terraplanagem, isso não impede a boa circulação dos automobilistas. A seguir, o caro telespectador poderá ter a oportunidade de acompanhar a nossa viagem até a aldeia do Quilemos, sempre em Mbanza Congo. Estamos na rua Eduardo John Pinocchio. Daqui percorremos mais alguns quilômetros para constatarmos
a realidade da Bela Vista. Depois da visita percorrida à rua John Pinocchio, decidimos igualmente visitar a rua Lanfo Emmanuel Norman, Cango, Angola, em homenagem ao então deputado angolano. Confira. Depois de percorrermos alguns quilômetros, deparamos-nos com a travessia Ambrósio Memboca, o famoso Maioca, ele que foi o técnico de construção civil. Como o caro telespectador acabou de acompanhar, durante a nossa visita deparamos-nos com várias ruas devidamente urbanizadas e renomeadas, dando homenagem àqueles que deram seu contributo à província do Zaire e, em particular, Mbanza Congo. Quanto a Bela Vista, por enquanto é tudo. Vamos agora prosseguir a nossa viagem novamente ao bairro 11 de Novembro, só que desta vez na zona 7, muito conhecida por bairro Wish. Estamos ainda no 11 de Novembro, o maior bairro da cidade de Mbanza Congo, precisamente junto à esquadra da polícia e à regedoria daquela zona. Mototaxistas e automobilistas veem agora a sua mobilidade ser feita com maior tranquilidade naquela zona. Se é a primeira vez que o amigo telespectador tem a oportunidade de conhecer alguns dos bairros de Mbanza Congo, vale lembrar que esta via permite-lhe chegar até Angoma, sempre no bairro 11 de Novembro. Finalmente chegamos ao bairro 11 de Novembro, precisamente na zona 7, e deparamos-nos com esta triste situação. Um dos caminhões da empresa AEE ficou preso numa das ravinas. Kuvila
Trabalhadores daquela empresa tudo fizeram para poder remover o caminhão da ravina, mas sem sucesso. Quando cai chuva, então, pode ser que entulharam, mas quando vem água da chuva, sempre cava essa vala. Os trabalhadores daquela empresa, apoiando-se ao velho ditado que diz que quem não cansa, alcança, então ficaram entusiasmados e continuaram a trabalhar. Antigamente era mesmo assim, mas tinha valas pequenas. Agora com cada chuva grande que está a cair, é que a vala até se abrir mais. Porque quando não tinham nivelado a rua tinha a vala de maneira muito grande. Então quando nivelaram, quando caiu a chuva, começou a cavar mais, pior. Então, nós vamos pedir ao governo para poder ver sobre essas valas nas ruas. Até ruas que passava carro já não entra. Porque vimos naquele outro bairro lá em frente, já tem falta. Só está faltando aqui no bairro Isto. Bairros tem muita rua que não tem falta. Mas também um bairro conhecido. Mas outros bairros de lá de frente estão metendo falta. Mas bairros só viram mesmo só nivelar. Mas veio piorar até no caso, mas não meteram em falta. Então vamos pedir muito favor ao governo para ver sobre esse caso. Senão, estamos mesmo mal, até essa vala vai ficar mais pior que estamos a ver. Então esse é um favor que estamos a pedir, por mais bem, vocês podem ver só com esse tipo de caso, o carro colou na vala. Então como é que as ruas e carros vão começar a entrar? Isso está nos dificultar muito. Através dessa vala, tipo assim está um posto, o carro cola na vala. Então, essa é uma dificuldade grande que nós temos no bairro Isto. Então, o governo tem que ver sobre isso. Para vir mesmo meter falta, como outros bairros. Nem só meter em outros bairros aqui, não. Tu vê bairro onde vive povo. Isso deve ser resolvido mais rápido, porque está mesmo prejudicar a população. Está mesmo mais. Ferros, pedras. Parece que os colaboradores desta vez montaram uma excelente estratégia. Depois de variadíssimas tentativas, finalmente o caminhão saiu da ravina. Alegria aos colaboradores e aos que se encontravam ao lado assistindo à triste situação. Depois de o caro telespectador ter acompanhado os esforços que os trabalhadores daquela empresa envidaram para poder remover o caminhão da ravina, acredito que o amigo telespectador já tem uma ideia de que há mesmo necessidade de se acelerarem as obras no sentido de se evitarem tais situações, porque senão, se não forem feitas com uma celeridade que se impõe, o que vai acontecer é que essas ravinas que hoje estamos a ver, pequeninas, poderão alastrar-se, poderão provocar mais danos, o que não será bom aos olhos da população. Portanto, o trabalho que está sendo feito é bom, porém precisamos de uma celeridade, porque a população acompanhou ou está a acompanhar as terraplanagens que estão sendo feitas em algumas artérias. Só que se o tempo for demasiado prolongado, essas ravinas, ou seja, essas terraplanagens que estão sendo feitas vão ficar danificadas, vão provocar ravinas, o que poderá consequentemente provocar o corte na circulação dos automóveis, e isso não vai ser muito bom. E então reiteramos o nosso apelo à administração no sentido de pressionar os responsáveis pela execução dessas obras de asfaltagem, tal como
os nossos moradores acabaram de dizer aos nossos microfones. Por hoje marcamos o nosso ponto final. Espero que tenha gostado da matéria que preparamos para si. Contamos consigo sempre. Partilhe os nossos vídeos e esperamos também que continue em companhia do nosso canal, que é a Rádio Televisão Culumbimbi, ele que leva até si o melhor da atualidade, desde a informação local, nacional e também internacional. Contamos consigo nas próximas oportunidades. Ver-nos-emos. Até amanhã. Até já. A seguir, o caro telespectador poderá agora acompanhar, deixa redundância, ação, start, mid-start, função das obras, as obras de asfaltagem de algumas vias secundárias e terciárias. Fomos concretamente ao Álvaro Baua. Vai, caçou, vai. Olá pessoal, as minhas saudações. Meu nome é André da Silva e este é o seu canal Rádio Televisão Culumbimbi. Se é a primeira vez que assiste este canal, desejamos desde já as nossas boas-vindas. Pausa. Regressamos da nossa viagem. Espero que o amigo telespectador tenha gostado. E desta vez vamos então... Não. Tenho que dar uma pausa. Ninguém é perfeito. Está para ser prefeito, mas ninguém é perfeito. Eu sei que está correto. Hoje trazemos para si. A imagem está a mexer, né? Estou a mexer a imagem, está bem? Né? De novo. Olá pessoal. Meu nome é André da Silva e este é o seu canal Rádio Televisão Culumbimbi. Se é a primeira vez que assiste a este canal, desejamos-lhe boas-vindas. E pedimos, está muito lento, vamos ter que ter dinâmica, né? Olá pessoal, este é o seu canal Rádio Televisão Culumbimbi e meu nome é André da Silva. Se é a primeira vez que assiste ao nosso canal, desejamos-lhe desde já as boas-vindas. Pause. A minha língua está pesada. Hoje trazemos para si, telespectador, ou começo do princípio. É melhor, né? Põe pause, põe stop e vamos repetir de novo. Estás a mexer muito. Deixa, não mexe mais. Já está na ação? Está a gravar? Olá pessoal, meu nome é André da Silva e esta é a sua Rádio Televisão Culumbimbi. Se é a primeira vez que assiste este canal, desejamos-lhe boas-vindas e pedimos que subscreva, não é? Basta clicar na expressão subscrever aqui mesmo abaixo. Poderá receber os nossos conteúdos sempre que publicarmos algo novo. Hoje trazemos para si, telespectador, um tema local, ou seja, falaremos desgrave porque saiu saliva da boca. Hoje trazemos para si, telespectador, vamos, desgrave. Falei hoje, tem que ser hoje.